olhando para a oração que o Senhor nos ensinou, estamos aprendendo a orar com Jesus. Tem sido uma experiência fantástica olharmos para esse texto. É a nossa sexta ministração neste modelo de oração que o Senhor nos ensinou. E hoje nós vamos para o versículo de número 11. Creio que você já conhece muito bem esse texto. E eu quero ler apenas o versículo de número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nos conta que após o término da guerra entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, que foi completamente devastada, diz que um grande número de crianças órfãs da guerra, elas ficaram na Coreia do Sul. E o que aconteceu nessa época, uma das pessoas envolvidas que esteve presente, que lidou com essas crianças, conta que eles tiveram um grande problema com aquelas crianças, porque durante a noite, mesmo que durante o dia aquelas crianças elas recebessem 3 refeições, conta que durante a noite elas tinham uma grande dificuldade em dormir. Elas não conseguiam dormir, preocupadas, angustiadas. E eles perceberam, aqueles assistentes sociais, aquelas pessoas que lidavam com aquelas crianças, perceberam que havia uma ansiedade muito grande no coração daquelas crianças em relação ao dia seguinte. Elas ficavam ansiosas, preocupadas. E eles resolveram então, em um daqueles orfanatos, eles decidiram que durante a noite, quando aquelas crianças elas fossem dormir, eles pegariam um pedaço de pão e dariam um pedaço de pão a cada criança. Porém, aquelas crianças, elas não poderiam comer aquele pedaço de pão. Ela dormiria a noite inteira, agarrada, sustentando em suas mãos aquele pedaço de pão. E o resultado foi que aquelas crianças, a partir desse momento, elas começaram a dormir. Elas ficaram mais calmas. Elas ficaram mais tranquilas. A ansiedade desapareceu. Por quê? Porque elas sabiam que no outro dia elas teriam comida. Elas teriam um pedaço de pão. Elas teriam alimentos. A grande verdade é que existe uma inquietação em muitos corações com respeito ao seu sustento, com respeito, vamos dizer, à provisão necessária de cada dia. E é justamente sobre isso, sobre esse pão de cada dia, sobre essa provisão de cada dia, que Jesus, Ele nos fala, Ele nos apresenta em um dos passos desse projeto, desse esboço de oração que Ele está ensinando para os seus discípulos. Você tem observado, nós temos observado, que as primeiras petições, as 3 primeiras petições, Jesus, Ele nos instrui a orar focado em Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade. Então você observa que é o nome dele, que é o reino dele, e que é a vontade dele. Então a primeira parte desta oração, Jesus está nos ensinando, olha, quando você se apresentar diante do seu Pai, porque o texto começa dizendo, portanto, vós orareis assim, Pai nosso. É somente aqueles que têm um Pai no céu que pode seguir esse caminho. Quando você tem essa consciência de que Deus é o seu Pai, você vai chegar diante dele e você vai dizer, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então veja que primeiro é Deus, primeiro é o nome dele, é a vontade dele, é o reino dele. Aí depois, você pode olhar que na segunda parte dessa oração, agora diz respeito a nós, está focado em nós, é o pão nosso, é o perdão nosso, é livra-nos da tentação, é guarda-nos do mal. Primeiro é Deus, esse Deus extraordinário que nós cantamos essa noite, que fez os céus e a terra, que se preocupa comigo, que se preocupa com você, que primeiro diz, olha, que o meu nome seja engrandecido, que o meu nome seja santificado, que o meu reino seja estabelecido, que a minha vontade venha, seja feita. Ele diz também, ele não se esquece dos seus problemas. Ele não nos entregou às nossas crises. Ele não nos abandonou aos nossos problemas. Ele não deixou você sozinho, você sozinha. Mesmo que você pense que Deus não está olhando para você, que Deus não se interessa por você. Mas o texto nos mostra que Ele é um Pai, que Ele se preocupa comigo e se preocupa com você essa noite. Ele se preocupa com as suas tristezas, com as suas dores, com as suas angústias. Por isso que Ele nos diz a orar, o pão nosso de cada dia. Porque vai lidar conosco, vai lidar com os meus problemas, vai lidar com os seus problemas, vai lidar com as suas necessidades, com o que você está passando. Então, quando você observa, quando nós observamos essa segunda parte da oração, você vai ver a provisão de Deus, o perdão de Deus, e você vai ver a proteção de Deus. A provisão de Deus lida com o presente, lida com hoje, o pão nosso de cada dia. O perdão de Deus lida com o nosso passado, com o que você fez, com o que aconteceu com você. Ele está dizendo, olha, não importa o caminho que você trilhou, por onde você andou, quando você for orar, você pode chegar diante dele e dizer, perdoa as nossas dívidas, porque ele vai te perdoar, ele vai apagar, ele vai cancelar os seus pecados, como nos cantamos essa noite. Então a provisão dele diz respeito ao presente, ao hoje. O perdão diz respeito ao passado. E a proteção, livra-nos do mal, diz respeito ao futuro. Quando nós olhamos para a provisão, Deus está dizendo, olha, eu vou cuidar do seu corpo, do seu sustento, do seu alimento, daquilo que você precisa. Quando Ele perdoa, Ele está cuidando da sua alma. Quando Ele protege, está cuidando do seu espírito. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para essa expressão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje.
Nós precisamos, vamos dizer, antes de nós entrarmos nas ideias do que eu quero passar essa noite, não sei se será possível terminar hoje, mas antes de nós entrarmos nisso, eu preciso apresentar primeiro duas ideias para você. Nós precisamos considerar primeiro dois pensamentos dentro dessa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A primeira delas é que para que eu possa compreender o que é esse versículo, para que eu possa compreender essa verdade, eu preciso primeiro entender o significado da palavra pão aqui nesse texto. Porque quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês peçam o pão nosso. Jesus, ele estava se referindo ao pão comum, porque o pão era uma dieta comum do judeu naquela época. E pedir pão era você orar pelas necessidades diárias da vida. Era mais do que o pão literal. Era o pão literal, era a comida, era o alimento de cada dia. Mas o pão nas Escrituras tem um símbolo das nossas necessidades materiais do dia a dia. Ele estava dizendo: olha, pensa a provisão de Deus para a sua vida. Quais são as suas necessidades? Peça. Martinho Lutero, comentando sobre esse texto, ele disse que quando nós oramos o pão nosso, nós estamos pedindo para que Deus venha atender as nossas necessidades de alimento, bebida, roupa, sapato, casa, o dinheiro, as posses, os filhos, pedir para os nossos governantes administrar bem, pedir tudo. Quando você diz o pão nosso, você está pedindo sobre as suas necessidades diárias. Qual é a sua necessidade para esta semana? Qual é a necessidade que você tem, que você veio aqui essa noite e você diz: ó, pastor, eu vim aqui, mas eu tenho um problema na minha vida. Eu tenho um grande problema para resolver essa semana. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso de uma bênção na minha vida. Eu preciso de uma provisão na minha vida. Presente é o seu pão, é o que você precisa. E eu quero dizer que ele tem o pão para o seu corpo físico, ele tem o pão para a sua alma, ele tem o pão para o seu espírito. Talvez você chegou angustiado, angustiada, com a sua alma, talvez aflita, com a sua alma em pedaços, em frangalhos, derrotada, sem forças. Talvez você veio até esse lugar sem vontade. Eu quero dizer que Deus tem o pão que alimenta você, que fortalece você. Eu quero dizer que Ele quer te arrancar desse buraco, dessa situação. Ele quer te dar vida. Esse é o pão que nos sustenta, irmãos. E a grande verdade é que a Bíblia diz, principalmente no Evangelho de João, que Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o melhor pão que nós precisamos. Ele pode suprir todas as suas carências. Porque às vezes nós estamos procurando, irmãos, tentar preencher o vazio que há dentro de nós, as nossas carências, os nossos desejos, as nossas vontades em coisas, nas pessoas,
quando na verdade a única pessoa que pode preencher a sua alma, a única pessoa que pode mudar a sua história, a única pessoa que pode trazer a verdadeira paz ao seu coração, que pode trazer a verdadeira vida ao seu coração, a única pessoa que pode tirar você do mais profundo da vida e te colocar em um lugar de vitória e de bênção é Jesus. Então a sua esperança está nele, seu futuro está nele, ele é o caminho, não tem outra alternativa. Então eu preciso olhar para esse Pai que está nos céus e saber que ele é um Pai, que ele está preocupado com cada uma das minhas e das suas e das nossas necessidades. As necessidades mais insignificantes, porque a Bíblia diz que ele tem até o cabelo das nossas cabeças contados. Ele sabe cada uma das nossas necessidades essa noite. Ele sabe como você chegou aqui, ele sabe como você entrou aqui, ele sabe o que vai acontecer durante essa semana na sua vida. É por essa razão que eu preciso viver a vida, irmãos, olhando para ele, buscando a ele, falando com ele, clamando a ele, porque ele diz: o pão nosso, ele tem o pão para você, ele tem a provisão para a sua vida. Ele que vai providenciar aquilo que você necessita. Se é paz, ele vai providenciar paz. Se é cura, ele vai providenciar cura. Se é perdão, ele vai providenciar perdão. Se é alegria, ele vai providenciar alegria. Basta você chegar diante dele e dizer: Pai, eu preciso de pão essa noite. Eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa vitória na minha vida, Senhor. Basta isso. Então, pão fala das nossas necessidades diárias. O que eu e você precisamos. Então essa é a primeira ideia que eu preciso ter em mente quando eu olho para esse texto. Pão abrange todas as suas necessidades. Então você pode hoje chegar em casa e colocar lá: olha, a minha necessidade é essa, eu preciso disso. É o seu pão que você precisa. E ele tem o pão para você. A segunda coisa que nós precisamos olhar para esse texto é na expressão cada dia, ou dependendo da sua tradução, diariamente. Porque essa palavra, cada dia ou diariamente, é uma expressão que na Bíblia ela aparece só 2 vezes no Novo Testamento. Aparece em Mateus capítulo 6 e aparece em Lucas capítulo 11, dentro dessa própria oração que é repetida por Lucas. Essa palavra diariamente, para os escritores do Novo Testamento, era uma palavra que muitos escritores e pensadores disseram que era uma palavra difícil, não era uma palavra que se usava normalmente. Por muito tempo, quase que não, foi depois de pesquisas e mais pesquisas, que encontraram essa palavra diariamente, fora do mundo religioso. Conta que essa palavra, um comentarista, ele afirma que essa palavra, ela foi depois encontrada em um fragmento, em um pedaço de papiro, que uma dona de casa, lá na época de Jesus, naquela época lá do 1º século, ela havia escrito o que ela compraria naquele dia. E na sua lista de compra, aparece essa palavra cada dia. Aparece essa palavra diariamente. É nesse contexto, e nesse contexto, essa palavra, cada dia, a ideia é: compre
diariamente, ou compre hoje. Então aquela mulher escreveu uma lista de compra que ela precisa fazer, e lá do lado da lista estava escrita: compre hoje, é para hoje, eu preciso disso hoje, é para este dia. Então quando você ora o pão nosso de cada dia, você está dizendo: Senhor, o que eu preciso para este dia, para o dia de hoje. Porque não diz o pão de amanhã, não diz o pão da semana. Você não chega diante de Deus e diz: Senhor, olha, eu quero pão para a semana inteira, eu quero pão para o mês inteiro, eu quero pão para o ano inteiro, Senhor, eu quero pão para 5 anos na minha vida. Não foi assim que Jesus ensinou. Só que nós queremos assim. Nós chegamos e a gente diz: Senhor, manda a provisão para esse ano, Senhor. Senhor, manda para esse mês. E aqui Jesus, Ele está nos dizendo: olha, quando você for orar, você chegue diante do Pai e você diga: Pai, é isso que eu preciso para hoje. A minha necessidade de hoje é essa. E é interessante que Ele diz: olha, peça pão. Ele não disse: olha, peça uma torta de chocolate. Foi pão. É a sua necessidade. A sua necessidade de hoje. Então isso nos mostra, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, que as coisas, vamos dizer, materiais, aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, elas fazem parte do projeto e do plano de Deus dentro da oração. Então, através da oração, você pode chegar diante de Deus, na presença de Deus, e apresentar as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Você pode chegar a abrir o seu coração para Ele, dizer: olha, Pai, eu não estou bem. Porque a nossa oração, muitas das vezes, irmãos, é muito vaga. Nós já temos aquela oração decorada, que a gente faz todos os dias. Tem 10 anos que nós, se você olhar, tem 10 anos que você usa as mesmas palavras. Olhe como você ora. As mesmas coisas, as mesmas palavras. As nossas necessidades mudam, mas as nossas palavras permanecem as mesmas. Por quê? Porque a nossa maneira de falar com Deus é superficial. Porque nós chegamos para Deus e a gente diz: ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, abençoa o meu trabalho, Deus, eu preciso disso, daquilo. Nós não chegamos para Deus assim e diz: olha, Senhor, hoje eu estou desanimado, Senhor, eu não queria saber de nada hoje, eu não queria saber de igreja, de crente, Senhor, olha, eu não quero nem orar. A gente não chega assim às vezes. Por isso que as salas dos psicólogos, dos terapeutas estão cheias. Por quê? Você vai lá no psicólogo para quê? Só para falar. Você chega lá, você vai falar: conta aí, o que você está passando? Estou passando por isso, por aquilo outro, pá. É só para você falar. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a falar com Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, nós já vamos na presença dEle com uma oração pronta, com algo pronto. Nós não vamos diante de Deus com um coração para dizer a nossa verdadeira realidade, para falar para Ele das nossas frustrações, das nossas decepções, das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos desânimos. E eu até penso que às vezes nós estamos orando e Deus está olhando para nós e Deus diz: olha, você está orando uma coisa, mas o seu coração tem outra. Eu estou olhando para dentro de você e eu estou percebendo que você está chateada. Eu estou percebendo que você está triste, tão triste. Mas você não me fala da sua tristeza. Você não me fala das suas decepções. Você não me fala do que fizeram com você, do que deixaram de fazer com você. Você não me fala.
você me fala superficialmente. E orar, irmãos, o pão nosso de cada dia, é apresentar as nossas necessidades em todas as dimensões da nossa vida. Em todas. É você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho comida para amanhã, eu não tenho pão. Deus, olha, eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta de água, aquela conta de luz. Deus, olha, eu mandaram embora lá do meu emprego. Ó, Senhor, perdi isso. Olha, fizeram isso comigo. Eu estou vivendo essa dor. Eu estou vivendo essa realidade. É isso. Por quê? Você está falando com o seu Pai. A oração começa: Pai nosso. Você está chegando diante do seu Pai e abrindo o seu coração. Então, orar essa oração, falar pão, é falar dessas necessidades básicas, essas necessidades que suprem a nossa vida, que sustenta a nossa vida. Então, quando eu falo de pão, eu estou falando dessas necessidades básicas. Mas essa petição de Jesus, ela está nos ensinando que nós dependemos 100% dele. 100% dele. Então eu quero olhar rapidinho apenas um ponto da nossa mensagem, agora é que eu vou começar a nossa mensagem. O que nós aprendemos com essa expressão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Existem, irmãos, pelo menos 6 princípios que nós aprendemos dela. 6 princípios. Então, é uma ordem, esses princípios, mas eu quero começar primeiro, quando nós oramos essa oração, quando nós estamos dizendo o pão nosso de cada dia, o primeiro princípio que nós aprendemos é o princípio da gratidão a Deus por todas as suas bênçãos. Quando você diz o pão nosso, você está dizendo: Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Por quê? Se você olhar, você está reconhecendo que o que você tem foi Deus que deu. Porque quem foi que deu o pão? O texto diz: peça o pão nosso de cada dia, nos dá. Você não conquista o pão. É Deus que dá o pão. Aí você diz: pastor, mas eu tenho que levantar cedo. Tenho que ir lá no trabalho, porque se eu não levantar cedo, não chegar às 7 horas no meu trabalho, não sair de lá às 6 da tarde, eu não vou ter o meu salário. Certo? Mas eu pergunto para você: quem lhe dá forças para você se levantar de manhã cedo e ir até o seu trabalho, trabalhar o dia inteiro e voltar para casa? Quem te deu a vida? Quem te deu a força? Foi Deus. Porque se ele for lá, irmãos, e mexer só numa veiazinha lá no seu cérebro, uma coisinha simples, uma obstruçãozinha simples, pá, parou. Você vai ficar em uma cama, dependendo para o resto da vida. Mas Deus está te dando forças todos os dias. Deus está te sustentando todos os dias. Deus está cuidando de você todos os dias. Então o pão nosso nos lembra que eu preciso ser grato a Ele pelas bênçãos, porque tudo que tenho, tudo que você tem, vem dEle, procede dEle. O seu cuidado vem do céu, sua vitória vem do céu. Por isso eu preciso ser grato a Ele. É por essa razão que Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu.
Então, quando você recebe o seu salário, você deve dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque foi o Senhor que deu, foi o Senhor que preparou, o Senhor tem cuidado da minha vida. Obrigado, Senhor. Gratidão. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14 diz: Davi está dizendo: porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e é do que é teu que nós damos. Tudo vem dele, o seu sustento vem dele, a sua vida vem dele. No Salmo 145, versículo 16, Davi diz: abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Gratidão, irmãos. Esse princípio deve mover o nosso coração, porque tudo que você possui, tudo que você tem, procede e vem das mãos do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai das luzes. Então, quando você ora o pão nosso de cada dia, você está dizendo: Senhor, eu sou grato pelo teu cuidado. Eu sou grato porque o Senhor tem me sustentado, porque o Senhor tem me dado pão, tem me dado a vida, tem me dado o alimento. Eu quero encerrar essa reflexão nossa essa noite. Estava vendo uma história de um livro que na verdade foi escrito, e esse livro, o título dele era Nada como um Dia Ruim. Alguém resolveu escrever um livro com esse tema, e essa história é de um homem que até os 50 anos ele recebeu 3 diagnósticos de câncer. E chegaram para ele e perguntaram: por que esse título? E ele disse: olha, esse título é o seguinte: eu estava conversando liguei para um amigo que estava com câncer também, que é pai de vários filhos, e depois de uma conversa, ele responde com essa pergunta: você está tendo um dia ruim? E ele respondeu: quando os médicos chegam para você e diz que você tem apenas 3 meses de vida, não existe mais dias ruins. Se alguém chega para você e diz: você só tem apenas 3 meses de vida, todos os seus dias agora você vai viver intensamente. Você vai viver com alegria, você vai viver com garra, você vai viver com vontade, você vai transformar as mazelas da vida em vitória, você vai viver animado, porque sabe, eu tenho que aproveitar esses poucos dias de vida. A grande questão é que nós vivemos como se fôssemos viver eternamente, como se fôssemos viver aqui para sempre. Nós planejamos e planejamos e planejamos. Por isso que o salmista ele diz no Salmo 90, versículo de número 12: para aplicarmos o nosso coração à sabedoria, ele diz: olha, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. E uma maneira de viver a vida é com o coração cheio de gratidão. Seja grato a Deus. Você não tem apenas 3 meses, você tem uma vida inteira pela frente para viver. Não é o fim. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Então eu quero convidar você a colocar-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero pedir a graça, a bênção de Deus, que o Espírito Santo ele venha ministrar o seu coração essa noite, ele venha ministrar a sua vida. Ele é o Deus do milagre, é o Deus da abundância, Ele é o Deus que sustenta você, Ele é o Deus que cuida da sua vida.
Feche os seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Peça para que o Senhor venha aplicar o bálsamo sobre o seu coração. Apresente a sua necessidade para Ele hoje. Qual é a sua necessidade? O que você precisa dEle? Diga: Senhor, essa é a minha necessidade. Deus, Ele se preocupa com você. Talvez você diga: quem sou eu, Senhor? Talvez você olhe para você e se sinta um ninguém. E você, como aquela canção que nós cantamos no início: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com a minha dor? Apresente a sua necessidade, apresente diante dele. Vou dar um tempo para você orar essa noite. Enquanto nós vamos cantar esse refrão: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com meu nome. Para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Fale com Ele nessa não noite. Apenas por quem clame sou, a Ele, busque a presença dEle, ore a Ele, diga: Deus, tu és fiel, eu preciso, Senhor, do teu toque nem por na minha vida. tudo que eu preciso do teu faça, milagre, Senhor, mas na por minha vida. tudo que eu preciso tu da tua provisão na minha vida, és. Senhor. Eu sou preciso. como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu clamo, me sustentas quando eu chamo, me dizendo quem eu sou. Ele vai te ouvir, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar. Eu sou teu. Ele vai te abençoar, vai te dar vida, vai te fortalecer, vai te perdoar, vai te dar paz, vai te dar alegria. Deus abençoa a tua igreja. Deus abençoa o teu povo, Senhor. Ministra, Deus, em cada coração. Ministra, Senhor, em cada vida que está aqui. Derrama a graça da tua presença, da tua misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor se preocupa com cada um que está aqui. E eu oro para que a necessidade de cada um seja suprida, para que o milagre venha, para que a provisão venha, para que a tua bênção venha sobre cada vida. Deus abençoa a tua igreja. Ministra sobre a tua igreja, Senhor. Seja exaltado o teu nome. Eu gostaria que você, ainda de pé, você que trouxe o seu dízimo essa noite, que trouxe a sua oferta, você viesse ao altar do Senhor, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, com alegria na sua alma, no seu coração. Me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou como o vento, Pai. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu clamo, me sustentas quando eu chamo, me sustentas quem eu sou. Você é dele, eu sou teu. Você pertence a ele, creia nisso. Creia nisso, creia nisso. Você é dele, você é filho, você é filha dele.
Ele é o seu Pai, Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Ele vai te sustentar, te abençoar, te dar força, te dar vitória. Ele está contigo. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua graça, pela tua presença em nosso meio. Te damos graças no nome de Jesus. Queremos agradecer a você que esteve conosco essa noite. Que o Senhor te abençoe. Nossas irmãs, a Deus abençoe cada uma de vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Cada um que está aqui, seja bem-vindo à casa do Senhor. Que Deus te dê uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias. Domingo, 18 horas e às 19h30. Agora às 19h30 nós temos o nosso outro culto. Então que o Senhor assim te abençoe. Que você tenha uma semana de bênçãos, de paz, de vitória e de milagres. Que a sua necessidade, o Pai Celestial, venha suprir durante essa semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe. Está encerrado o nosso culto. Um grande abraço para você, em nome de Jesus.